Olá pessoal, eu sou Maurício Maciel, estamos novamente aqui para mais um Papo de Governança. Hoje com Juliano Marchiani. Tudo bem, Juliano? Maurício, como é que você Tudo está? bem também, agradeço muito aí pela tua participação. Juliano, ele tem mais de 20 anos de carreira executiva, uma experiência ampla, especialmente com ESG e sustentabilidade, né, Juliano? E hoje empreendedor, além de ter também alguns cargos de conselho em startups e algumas empresas pequenas, né? Então, acho que hoje vamos falar um pouquinho de sustentabilidade e ESG, né, que é aí o grande foco da experiência do Juliano, né, Juliano? Isso, correto. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar sobre um assunto que eu vejo que é muito sensível para as organizações, que é exatamente compreender de fato o que é ESG, para que serve e para onde pode levar as organizações majoritariamente privadas. Perfeito. E para começar, acho que uma coisa que eu noto, né, especialmente quando ficou muito em voga o tema ESG, hoje já, a gente já está passando por um momento um pouquinho diferente, né, mas o pessoal realmente, é bem o que você falou, né, o que que é o ESG, né? O pessoal às vezes confunde com fazer projetos sociais ou ambientais. É isso ou é algo mais estratégico, né? Eu posso olhar para o tema, para o ESG, de uma forma estratégica e que tenha uma sustentabilidade financeira também. Muito boa pergunta, Maurício. Eu vejo que é um ponto que requer uma atenção especial das pessoas e compreender de fato o que é ESG. E para que isso ocorra, tem que entender de onde veio o conceito. Na verdade, é uma leitura muito particular minha, mas compartilhada por muitos colegas, que ESG nada mais é que uma evolução natural de um conceito cunhado lá atrás, na década de 70, chamada sustentabilidade, que tinha um viés muito mais financeiro, econômico e ambiental de uma maneira equilibrada para garantir a perpetuação da economia e da sociedade civil organizada como um todo. Muito bem. Só que já nos anos 2000, foi cunhado um novo termo com uma visão muito mais de risco de alocação de capital, chamado ESG. Não por acaso que foi criado numa reunião de grandes fundos de investimento do mundo inteiro. Representava à época quase 75% de todo o capital circulante no mundo. Portanto, ESG, quando foi cunhado, esses dois princípios são importantes serem avaliados. Primeiro, a meu ver, novamente, uma leitura pessoa física, mas compartilhado por muitos colegas, é uma evolução natural do que se chama de ESG, de sustentabilidade, ou ecologia, como queira chamar. Infelizmente, não temos tempo para falar sobre isso, mas é uma evolução que eu considero natural. E segundo, que essa evolução natural termina nos anos 2000, já aí na década de 10 do século 2000, exatamente para trazer essa visão pragmática de sustentabilidade com um viés muito mais de uma avaliação sob perspectiva de risco da alocação de capital e oportunidades de negócio, chamado Environment, Social e Governance, ou seja, o acrônimo ESG. Portanto, compreender ESG como uma ferramenta de gestão efetiva de risco de uma organização financeiro, comercial, estrutural, institucional, operacional, e como isso gera uma variante, um vetor de formação cultural de eficiência de uma organização, é um excelente mecanismo de entender de fato para que serve SG. Aí os teus ouvintes podem perguntar, mas pô, mas e aquela visão bonita, idílica de respeitar a sociedade, agregar valor ao patrimônio ambiental? Isso não deixa de existir. Muito pelo contrário. Você, esses dois elementos que são fundamentais para a formação da estrutura social de qualquer sociedade civil, ele se mantém constante, porque uma das variáveis de avaliação de risco é exatamente a exposição junto à sociedade, é o quanto essa organização ela deteriora o patrimônio ambiental. Só que com uma potência muito maior, com uma visão mais ampla de gestão de risco. É um processo ganha-ganha. E a SG ele veio para ficar exatamente por essa razão, porque ele traz uma visão muito mais pragmática e não somente voluntária do que muitas vezes algumas pessoas falavam que ESG, que sustentabilidade trazia. Excelente. E nesse sentido, eu até vejo é, um pouco de curiosidade em relação à sigla, né? Porque o ESG, mas me parece que o G ele absorve também o E e o S, né? Porque tudo isso está ligado à governança, como você mesmo falou, de gestão de riscos, né?
governança é também gestão de risco, né? É você olhar também para a perenidade da empresa, para como que ela desempenha seus papéis, como que os executivos estão desempenhando os papéis no melhor interesse dos stakeholders, né? Aliás, a governança vem evoluindo ao longo dos anos também, nesse sentido de não só olhar para os conflitos de agência, né? Para os interesses dos donos da empresa, para os acionistas, mas também dos stakeholders. Mas o tema, quando. E digo mais para você, Mas é, desculpe interromper, o que digo mais importante, que acho que para a gente não perder o raciocínio, muitas vezes as pessoas questionam, tá, mas o que o G está fazendo aí numa discussão de meio ambiente social? Tudo. Ele é o elemento que congrega, ele é o elemento que dá coerência, que é a governança, é uma palavra bonita para gestão, para o controle. Então, você ter uma governança saudável, inteligente, estratégica, alinhada à expectativa do teu público-alvo, alinhada à estratégia do seu acionista, alinhada à estratégia da sociedade em que você se situa, é o elemento perfeito. Por isso que eu sou tão entusiasta do conceito. E exatamente porque ele traz uma ferramenta muito consistente de estratégia organizacional, não somente de uma visão preservacionista ou voluntarista, como alguns não, querem. perfeito. E quando eu falo de governança, geralmente eu gosto muito de trazer que governança não é só para os grandes, né? Existe um pouco para quem não está muito inserido nesse meio, existe um pouco aquele preconceito de que a governança é para companhia de capital aberto, né? E o SG é da mesma forma, né? Se eu olho assim, puxa, se eu penso em exemplos de SG, muitas vezes eu lembro daquelas grandes organizações que têm dinheiro sobrando no caixa, que podem fazer grandes projetos, né, voltados aí para, de novo, projetos sociais ou projetos ambientais. Mas me fala um pouquinho, então, as empresas pequenas, você é conselheiro também de empresas pequenas, as médias empresas, vale a pena elas olharem também pro SG? E ganharem dinheiro com isso Muito também, boa né? pergunta. Muita boa pergunta, porque as pessoas acham que a SG é super empresa grande, que tem conselho, diretor. Tem uma máxima da administração que diz o seguinte: quem não mede não gerencia. Isso é muito conhecido, muito chavão. Governança, guardada as proporções, naturalmente, muito aplicada à indústria pequena e média, é uma forma de você gerenciar, de você controlar, ter protocolos, processos muito bem estabelecidos, responsabilidades. Isso é fundamental. Isso é uma governança, isso é uma gestão. Portanto, você dizer que uma empresa pequena não se aplica em ESG, talvez é exatamente porque não entende o conceito do que é ESG. Que é exatamente você ter entre a visão de risco ambiental, social, você tem que ter uma base conceitual muito bem estabelecida de como gerir esta organização. Ou seja, como governar esta organização. Então, se você tem isso estabelecido, pode ser uma empresa de três pessoas. Vai ter alguém que manda, alguém que executa. E alguém que controla, ou menos deveria. Então, você tendo isso, garante uma sustentabilidade financeira, garante uma sobrevivência e até uma previsibilidade que é fundamental para qualquer empresa do setor privado. Então, se você é uma microempresa, se você é uma empresa grande, se você é uma multinacional, uma transnacional, a lógica se mantém proporcional ao tamanho da sua empresa. Mas ele é fundamental para você querer atingir o êxito que você sonha. Por mais humilde que você seja nas suas expectativas, você deseja crescer. E se você quer fazer isso, você tem que medir, você tem que controlar, você tem que gerenciar, você tem que definir responsabilidades, você tem que governar, você tem que ter uma governança, portanto, você tem que ter um ESG estabelecido. Então, é um mito urbano criado que a ESG serve só para multinacional. Não. Ela se aplica tanto a Francisco como a Chico. Tá? Depende do teu bolso, depende de quanto você quer atingir. Né? Ótimo. E falando um pouquinho de como o E e o S se encaixam no G, né, na governança. Como como é que eu estruturo? Vamos lá, uma empresa que não tem ainda essa assessoria, né, de como eh, olhar para o ESG, qual que é o papel de cada agente de governança? Qual que é o papel do conselho? Qual que é o papel do diretor, do acionista, dos gerentes? Como é que eu encaixo um projeto, né, de ESG ou o tema ESG na pauta desses todos agentes? Vamos lá. Considerando que uma empresa é uma organização privada, majoritariamente, independente do seu tamanho, existem alguns pré-requisitos fundamentais para um êxito no projeto deles. Que é importante compreender, né, Maurício, que
Quando você discute ESG, você está discutindo uma mudança estrutural de uma organização. Então, ESG é um elemento de transformação de uma organização. Então, se vai transformar, se vai mudar alguma coisa, um pontapé fundamental tem que existir. É o compromisso da alta administração ou do dono. Se o dono não quiser, se a alta administração não quiser, você pode injetar todo o dinheiro do mundo. A coisa não vai andar. Então, esse é o primeiro ponto. Já respondendo uma parte da tua pergunta. Qual é o primeiro requisito? A alta administração, o acionista majoritário, o dono, ele tem que entender e abraçar e verbalizar isso da forma que lhe convier, que ele deseja isso e quais as razões. Você colocou o conselho, que seria uma estrutura intermediária, o conselho tem que validar isso e reconhecer e verbalizar a mesma coisa para o seu público interno, os seus colaboradores, seus prestadores de serviço, e essa nova estratégia ela está estabelecida pela razão determinada, tá? Ou ao menos aquilo que você pode verbalizar numa exposição de estratégia organizacional, e divulgar amplamente perante os stakeholders dessa organização. E o outro ponto que eu considero que é fundamental é alguém que faça uma tradução de toda essa estratégia que muitas vezes é complexa, em termos financeiros, operacionais, para o mundo real da empresa, que popularmente chama de chão de fábrica, né? Ou seja, é aquele cara que eu costumo dizer que é um tradutor intérprete, ele tem que entender aquilo ali e trazer para o mundo real, do dia a dia da empresa, que às vezes o presidente ou o dono não tem total visibilidade. Então, esse indivíduo, ele é popularmente, eu também costumo cunhar o termo, ele é um vendedor de sonho. Ele tem que vender aquele sonho da auto-administração para o dia a dia. Então, ele tem que ter uma habilidade muito boa de falar, de conversar, de se comunicar, exatamente para divulgar aquilo que a comunicação tem. E essa pessoa, seja gerente, diretor, vice-presidente, estagiário, acho que o cargo não importa. Importa a sua habilidade de divulgar e comunicar e que tenha chancela desta pessoa, novamente, o presidente, o diretor do conselho, o chairman do board, independente, mas o indivíduo que decide a organização entenda que ele tem a chancela para falar em nome dele, tem até um poder institucional para isso. Esta receita de bolo, se a gente pode chamar dessa forma, tem uma tendência a zero de fracasso, bem administrado. E você determina muito bem quais são os papéis e responsabilidades nesse desdobramento de uma estratégia até a base conceitual. Ah, mas isso se aplica só para empresa grande. Não. Se aplica em qualquer organização, salvo se for uma empresa de uma pessoa só, né? Mas se você tem mais de uma pessoa, você tem essa possibilidade de ter essa visão um pouco mais efetiva. E isso eu já vivenciei isso algumas vezes, e não somente para a ESG, mas para outras mudanças estruturais de uma organização, e a chance de fracasso ela é muito baixa quando devidamente compreendido esse modelo geral de responsabilidades, que é exatamente o que você perguntou, né? Ainda mais o ESG que ele capilariza em toda a organização, seja a área de serviços gerais, RH, jurídico, financeiro. Não existe diferença, porque geralmente ela encapsula toda a organização dentro dessa visão mais ampla de risco e como a organização interage com o seu ecossistema social e ambiental. Legal. E aí vamos lá, a gente começou falando né, as grandes perguntas aqui, o que é o ESG, por que o ESG, né, como, e falamos um pouquinho de gestão de riscos, né, ESG como gestão de riscos. Aliás, o ESG começou, esse papo começou muito realmente com uma demanda dos investidores, né, do mercado financeiro, e não uma demanda social, governamental, né? Mas a gente vê que em algum momento as coisas meio que se misturaram e agora, mais recentemente, a gente teve, com a eleição do Trump, né, algumas polêmicas, algumas declarações bem eh, impactantes aí, contrárias a princípio ao ESG, né? Inclusive diz que muitos executivos americanos sendo influenciados a abandonar suas políticas ESG, diversidade, inclusão, etc. Me fala um pouquinho, é o fim do ESG ou é só o começo? Não, muito pelo contrário.
Eu tenho um grande amigo que trabalha no mercado financeiro, que também está no mercado de carbono, tá, de carbono, que ele sempre diz o seguinte, fala, Juliano, quando o mercado financeiro abraça uma causa, presta atenção, porque tem uma razão de ser. Isso aconteceu com o mercado de carbono e hoje acontece com o ESG. Não existe voluntarismo nisso. Vamos colocar os pratos na mesa. É pragmatismo puro. Nós estamos falando aqui de alocação de capital. Para deixar as coisas muito claras. E, novamente, isso não ameniza o lado mais idílico, romântico e necessário do que a ESG traz como bandeira de preservação ambiental e cuidado com as comunidades. São coisas distintas, mas complementares. Quando você traz a eleição do Trump, e quando ele foi eleito, até tem algumas reportagens que eu guardei, agora foi o fim da ESG. Acabamos o movimento woke, né, esse termo que se fala cunhado, não, que é aquela coisa do politicamente correto, isso acabou, vamos voltar a uma realidade. Quem acredita nisso, Maurício, deixa eu ser um pouco de dar umas má notícias. Isso não vai rolar. O movimento, o que se chama esse movimento woke, seja a tua interpretação que você queira, é um excesso, isso eu concordo, para algumas pessoas, mas era algo necessário. O que eu vejo que o Trump está fazendo, e em partes eu não acho ruim, para deixar isso muito claro, em partes, é que ele começa a colocar um equilíbrio necessário. Nem tanto a céu, nem tanto a terra. Trazer uma visão muito clara é o seguinte: estamos caminhando para a visão de algumas pessoas, e não vou dizer, tenho medo de dizer até para mim, um exagero em algumas discussões que ficou rotulada, eu acho até pejorativa, como woke. Então, algumas discussões estavam exacerbando e desacreditando o que é o conceito de fato de ESG. Trump, com seu extremismo, falou: não, acabou tudo. Ele começa a trazer aquilo de volta para uma realidade mais pragmática, que para mim isso é uma palavra-chave. Isso acontecendo, você força uma discussão dos agentes econômicos a falar: tá, então qual é o equilíbrio? E aí é o ponto-chave que eu vejo, para já dizer que no começo que eu falei que queria trazer uma notícia ruim. E a SG não acabou. Eu vejo que a SG está se requalificando. Eu costumo falar palavra bonita, né? Transmutando. Se vai continuar sendo SG, se vai ser um acrônimo diferente, acho que isso é secundário. O conceito já está na mesa, porque é um conceito de gestão de risco de alocação de capital. E desculpa, não tem presidente no planeta que consegue acabar com isso. Por mais forte que seja o presidente mais poderoso do planeta hoje, que é o presidente dos Estados Unidos. Ainda mais hoje na globalização de fluxos de capitais que nós temos no mundo. Então, acabar e ESG vai acabar? Não. Acima e embaixo, rasgo meus diplomas que eu tenho. O ISG está mudando? Sim, exatamente pela razão que eu comentei. Ele vai ser menor? Não. Eu acho que ele vai se adaptar a uma sociedade nova que está surgindo. Que a gente não vai ter tempo para discutir isso agora e seria uma coisa muito filosófica, mas todo mundo está vendo que nós estamos mudando uma sociedade em que a gente vive. E a sociedade já entendeu o que é ESG, principalmente a chamada geração Z, que já incorpora isso. É natural dessa geração. Então, não acaba, não vai terminar, o Trump não vai ter esse poder, não acho que foi tão ruim o que ele fez. 10% que ele fez é coisa boa, 90% é ruim. Mas isso que ele fez, eu vejo que é importante para dar mais força, mais sustentação ao quão importante é as ferramentas de ESG numa organização. Tanto é que muitas das empresas que se posicionaram, vamos acabar em ESG, acabar fazer isso, aquilo, muitos já voltaram atrás, porque viram que não é bem assim, né? Vamos acabar pelo não mútil. Então, acreditem, a ESG vai continuar. E novamente, se vai mudar o nome ou não, isso é secundário. O que é mais importante é que o conceito se mantenha para trazer aquilo que eu sou um grande entusiasta do Michael Porter. E Michael Porter, em 2010, ele cunhou um termo chamado shared value, ou seja, valor compartilhado, que é exatamente ter essa visão muito mais ampla do capital compartilhar o seu valor, não somente do ponto de vista financeiro. Foi em 2010, a tese que ele criou,
Quem tiver interesse, inclusive, é um texto que foi publicado na Harvard Business Review, ótimo texto. Foi antecedente, inclusive, da ESG, e que a ESG coloca isso no seu estágio máximo de eficiência. E eu acredito que é para isso, que é para onde nós estamos migrando, ou seja, compreender as interconexões de organizações, sociedade civil, meio ambiente, e como isso consegue viver de uma tal maneira que todo mundo consiga viver bem no processo ganha-ganha. Isso não é filosofia, tá? Isso é pragmatismo Não, puro. perfeito. E acho que a mensagem principal é, né, quem entender errado essa mensagem, quem entender errado o momento em que vivemos e essas declarações sobre SG e abandonar ou falar, não, acho que vamos esperar, né, para ver aonde isso vai dar e acabar não olhando para o SG, pode acabar cometendo um erro, né? Eu vejo assim, vai acabar deixando de adotar suas políticas de gestão de riscos e riscos que podem ser, concorda comigo, que podem ser financeiros, né? Um risco de um dano ambiental ou um dano é, né, social, ou até um risco reputacional, né? Juliano, você falou da geração Z e eu vejo muito essa geração Z talvez esteja mais né, provocando esse tema não só pela questão financeira, e não são os investidores pedindo, mas vão dar uma impulsionada nessa questão reputacional, concorda? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu quero fazer mais um comparativo com você, tá? Muitos anos atrás, nós tivemos uma onda no mundo inteiro das chamadas normas ISO, 9, 14, etc. A norma ISO, quem não tinha, era visto com desconfiança, dependendo do tamanho da empresa, dependendo das praças que ele, porventura, quisesse atuar. Isso no final da década de 80 e praticamente toda a década de 90. Quem não tinha ISO fazia negócio? Fazia. Não deixava de existir. Só que perdia novos negócios. E perdia a oportunidade de manter os negócios atuais. Porque era uma regra de jogo. Porque era cunhado que o ISO supostamente trazia qualidade. Que não necessariamente era verdade, mas enfim, era o que existia. E ESG eu vejo guardado as proporções, é uma coisa muito similar. Se você não tiver ESG, não significa que a tua empresa vai fechar, tampouco vai falir. Mas significa que talvez você vai perder grandes oportunidades. Principalmente em grandes praças internacionais. Tá? A Europa Ocidental, alguns países da Ásia, América do Norte agora nem tanto, mas algumas Estados Unidos, perdão, mas algumas localidades do Canadá, isso é de relevância, até na América do Sul. Então, quando você discute isso, entender ISG não como um fardo econômico, mas como um gerador de oportunidades comerciais, você vira uma chave e inclusive é mais eficiente na alocação do seu investimento em proporcionar a maximização dessas oportunidades, tendo essa perspectiva de ESG. Então, o ESG se torna um aliado, não um engodo, alguém que vai incomodar, muito pelo contrário. E ESG não é um discurso para ser bonzinho, ESG é um discurso para ser eficiente. Excelente. E aí a gente indo para começando um fechamento aqui do nosso papo, queria que você me ajudasse aqui a tentar estruturar em três passos, né? Para quem não está olhando para ESG hoje, né? Onde começar e quais seriam as três dicas principais, bem práticas dos primeiros passos que o empreendedor pode dar aqui para se iniciar nessa jornada do ESG. Ótimo. Primeiramente, entender o que é. Acho que não adianta você querer fazer alguma coisa se você não sabe o que que é. Então, entender não significa fazer um MBA, um doutorado. Significa que você faz um Google, pede apoio para a equipe do Maurício, com certeza vai me apoiar e entender de uma forma muito objetiva do que se trata, que é esse breve papo que a gente teve aqui. Segundo, entender o mercado que você quer e o mercado que você quer atingir. Porque cada mercado tem uma demanda. Você tem o mercado agro, existe uma estratégia de SG muito bem estabelecida. Se você vai ao mercado tech, existe uma outra estratégia. Se você é mercado primário, é outro. Se você é varejo, é outro. Então, qual é o teu mercado? Onde você está hoje? Quais são os seus clientes? E onde você quer chegar? Ah, eu quero internacionalizar. Ou eu estou, por exemplo, só onde nós estamos no estado do Paraná, e eu quero atingir o Nordeste, por exemplo. Isso como qualquer estrutura organizacional de estratégia comercial, melhor dizendo. E o terceiro
você definir uma estratégia muito bem estabelecida. Tem um termo em inglês que eu adoro, que é tailor-made, né? Ou seja, é feito sob medida. Ou seja, é alguma coisa que não tem receita de bolo. Se você pegar no Google, como fazer uma estratégia SG, você vai ver uma quantidade imensa. Mas não faça isso. Não estou falando para você ter consultoria. Se você quiser, tem ótimos consultores no mercado para fazer isso. Mas com as informações que você tem, se for uma empresa pequena, você pode fazer, pensar, porque ESG não é complexo. ESG é dia a dia de uma empresa. Se você for uma empresa grande, que está nos ouvindo, com certeza seria prudente ter uma empresa de apoio institucional e operacional para isso. Mas monte uma estratégia dedicada àquilo que você quer atingir. Os colegas que estão nos ouvindo, que trabalham com estratégias organizacionais, o que eu acabei de falar para vocês não é diferente em nada de qualquer outra estratégia de mudança estrutural de uma organização. Em nada, porque é exatamente a mesma coisa. Você só muda o objeto. O objeto é ESG, que é o quê? Gestão de risco mais refinada e uma estruturação de uma cultura maximizada focada em eficiência. É disso que nós estamos falando. Tirando isso, melhor dizendo, compreendendo isso, se você é uma empresa de 10 pessoas, de 10 mil, a lógica se aplica proporcional à complexidade desse desafio. Perfeito, Juliano. Bom, agradeço novamente aí tua presença. Se quiser pincelar um pouquinho o que que você está fazendo hoje, quais são os teus negócios mais novos e como que as pessoas podem te acessar aí se quiserem entrar em contato contigo. Ótimo, obrigado, Maurício. Novamente, muito obrigado por esse bate-papo. Quero saudar a iniciativa que vocês têm de trazer esse assunto de uma forma pragmática para o teu público-alvo. Fico muito feliz em poder ser um pequeno contribuinte nesse processo. Pois bem, hoje eu enveredei para o mundo do empreendedorismo, adorei o que estou fazendo e estou iniciando hoje dois projetos muito robustos. Um que vai ser na próxima semana, final agora do mês de maio, vai ser lançada uma escola de gestão focada em MBA de ESG, exatamente para trazer esse assunto que nós estamos falando. Vai ser um MBA que vai ser lançado agora na próxima semana e eu vou publicar isso nas minhas redes. Eu estou no LinkedIn, Juliano Marchiani, a sorte de ser nome difícil, que só tem eu no LinkedIn. E também eu estou iniciando um projeto que vai ser inaugurado oficialmente no mês de junho agora, 2025, que vai ser uma empresa de instalação e gestão de pontos de recarga de veículos elétricos. Não por acaso, são dois negócios focados exclusivamente em ESG, que é o que eu acredito visceralmente. Um grande abraço a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Obrigado, Juliano. Valeu novamente. Um abraço.